nossa Bíblia, aproveitando que estamos de pé, e vamos ler a palavra no livro de Obadias, capítulo 3, e depois em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Obadias é o versículo 3, porque o livro é bem pequenininho, é igual o livro da Epístola de Terceira João, é bem pequenininho, não tem capítulo, é só versículo, bom? Mas Obadias, versículo 3, então diz assim a palavra de Deus, versículo 3 do livro de Obadias, diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 18. 16, 18 diz assim. Amém? 16, 18 de Provérbios diz assim: a soberba procede, aliás, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Amém? O pecado da soberba está fazendo muitos crentes perderem o céu. O pecado da soberba, irmão, é o pecado mais antigo que existe no mundo. O pecado mais antigo, entendeu? Aliás, o primeiro pecado que aconteceu depois da criação de Deus foi o pecado da soberba. Pois o pecado da soberba, ele tem sua origem lá no céu. Jesus do céu, misericórdia, pastor. Sim, ele tem sua origem lá no céu. Porque ele nasceu com quem? Ele nasceu com a prepotência de Lúcifer, lá na eternidade. O anjo querubim ungido, que eu já ministrei quem é ele aqui, um dia para os irmãos, sobre o querubim ungido, que virou Satanás, que virou o diabo, o antigo Lúcifer, entendeu? Que deixou entrar no seu coração esse espírito, o espírito da soberba. Que é esse, pastor? Soberba. Soberba é prepotência. Que é esse, pastor? Prepotência é o espírito da vaidade de ser grande, de engrandecimento, de querer ser maior do que todos, do que tudo, inclusive maior do que Deus. Foi por causa desse pecado que Lúcifer foi destronado da glória eterna, do trono, de volta do trono, destronado dos céus, foi precipitado nas trevas, cabeça abaixo, no abismo, e por causa desse pecado da prepotência, é que ele derrubou Eva e Adão do paraíso e tirou o primeiro homem íntegro do paraíso e lançou fora do paraíso. Veja o perigo que é o pecado da soberba, da prepotência, o pecado do orgulho. Veja o perigo que é o pecado da soberba e da prepotência. Ele arrancou Satanás do céu e através disso ele fez sair do paraíso Adão e Eva. Porque pecando ele, Deus destronou ele de lá. Depois da criação, ele foi lá e tirou Adão e Eva do paraíso. Por quê? Porque ele enganou eles lá. As consequências são irreparáveis, irmãos. Para quem adere
esse espírito, esse pecado da soberba. E existem muitos irmãos que perdem o céu, perdem famílias, perdem empresa, perdem postos, perdem promoções que Deus deu a eles, perdem, irmãos, lugares de honra que Deus concedeu a eles, tudo por causa desse pecado. O pai desse pecado é Lúcifer, porque foi ele que não se conteve, achou que era pouca posição que ele exercia diante de Deus, e ele se envaideceu, se orgulhou, achou que era grande, era importante, deixou de entender que ele foi criado, que teve um Criador que projetou ele e colocou ele em lugares altos para ele preservar a sua humildade, preservar a sua integridade, preservar a sua missão. Mas ele achou que era grande, era mais importante do que os outros anjos, achou que ele era mais brilhante, mais brilhoso, porque ele era mesmo, Deus fez ele assim. Ele achou que ele podia mais do que os outros, se envaideceu, e aí, irmãos, ele achou que era pouco se levantar contra os anjos, se levantou contra o seu Criador, contra o Deus que ele fez, o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus vai dizer que a glória dele ele não dá a outrem, a glória é dele, exclusiva dele. Ele não dá para ninguém, a glória é dele, a adoração é dele, a exaltação é dele. Olha, irmão, o louvor é dele. E quem quiser entrar nessa parte de Deus, Deus não divide com ninguém ela, Deus não partilha ela com ninguém, é dele, a adoração é só exclusivamente dele. E quem quiser ser grande vai ter consequências, vai ter consequências. Como Deus coroa, privilegia muitos irmãos, muitas pessoas da terra, dando a eles lugares de honra, lugares especiais, concede a eles posições econômicas, posições políticas, posições eclesiásticas, espirituais, ministeriais, posições acadêmicas, e eles deixam-se orgulhar pela posição que eles têm, e aí começa a achar que são bonitos demais, começa a achar que já são grandes demais, começa a achar que são melhor do que os outros, irmãos. E por causa de enveredar por esse caminho, muitos já caíram, muitos já deixaram de servir a Deus na igreja, muitos estão jogados na sarjeta, não se levantam mais, muitos estão jogados nas trevas, tudo por causa do pecado da soberba, da prepotência, do orgulho, de querer ser maior e melhor do que os outros, por causa de alguma coisa que Deus lhe concedeu. E nós vemos aqui, irmãos, que as consequências da soberba, elas são muitas, e a primeira delas que eu quero listar aqui na palavra, para nós aprender aqui, viu, irmãos? A primeira delas é a consequência da queda. A primeira coisa que acontece, irmão, com quem se orgulha, se envaidece, com quem se torna prepotente, é a sua queda. Se eu fosse você, eu já estava anotando aí, para mim ficar veado, meu irmão. Porque todo mundo, irmãos, aqui é tendente a orgulhar. O homem por si só, irmão, já nasce de natureza pecaminosa, como diz a palavra no Salmo 51, quando o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe, ele estava se referindo ao pecado original, o pecado que todo mundo nasce com ele impregnado na sua natureza velha, pecado original. Todo mundo, irmãos, pouquinho, uns mais, outros menos, mas tem-se dentro de si a inclinação de ser orgulhoso, e tem que todo dia estar se esvaziando, dizendo: orgulho, fica
fica aí nos pés da cruz, porque Jesus já morreu por mim na cruz, e eu não mais tenho razões, as minhas razões é Cristo. Eu não tenho mais caprichos, os meus caprichos é servir a Cristo. É Ele que vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo em Jesus Cristo, crucificado com Ele na cruz do Calvário. Fica aí, porque a inclinação é natural, da natureza pecaminosa do homem. Mas a primeira consequência que acontece com quem se envaidece, se ensoberbece, é a queda. O primeiro exemplo é Lúcifer. Ele se envaideceu, foi prepotente. A Bíblia diz que Deus colocou o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Gabriel é o anjo das boas novas. É o Miguel, o arcanjo Miguel, o querubim, um arcanjo, um anjo na categoria de arcanjo, um chefe, entendeu? Do exército celestiais, Deus colocou ele para guerrear contra Lúcifer lá na glória. Porque Deus mesmo, irmão, não ia lutar com Lúcifer. Lúcifer não aguentava nada de Deus, nem o sopro da sua unha, do seu dedo mindinho, ele não aguentava. Então ele colocou quem? Colocou outro anjo para guerrear contra ele lá. Um anjo revestido de autoridade, de poder. E a Bíblia diz que houve guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E houve guerra no céu. O arcanjo Miguel e seus anjos lutou contra o dragão e seus anjos. E o arcanjo venceu e não achou lugar para o dragão lá no céu. E ele foi precipitado de céu abaixo por causa da sua arrogância. Entendeu? Como vai dizer a palavra de Deus em Isaías 14, versículo 12. Leia ali a palavra. Isaías 14, versículo 12 vai dizer, queridos irmãos, olha o que diz a palavra sobre esse episódio da queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isso é uma referência se referindo à queda de Lúcifer. Então a primeira consequência que acontece, irmão, com quem se ensoberbece é a queda. Glória a Deus. Vejamos ainda o que diz o texto da palavra de Obadias, o versículo 3 que lemos. Olha aí. Ele diz: a soberba do teu coração, versículo 4: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas lá em cima, entendeu? De lá te derribarei, diz o Senhor. Tudo por quê? Por causa da soberba. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus derriba, irmãos, quem se ensoberbece. A primeira consequência é a queda, porque a Bíblia vai dizer no texto que lemos em Provérbios 6, versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito quer a queda. Então, meu irmão, você quer permanecer de pé? Eu quero permanecer de pé. Queremos permanecer de pé servindo a Deus? Então, irmãos, não permitas, não deixemos, vigiemos para que a soberba nem ande perto de nosso coração. Viu? Porque a tendência de Deus ir nos abençoando, irmão, e o irmão começa comprando um carro novo, começa comprando roupas novas, bonitas. Aí a irmãzinha começa a comprar roupa bonita, tamanco alto, aí começa a achar que é melhor do que as outras. O irmão pensar que já é melhor do que os outros, aí já anda empinado, entendeu, irmão? Empinado. Quando a ação social pede alguma coisa para a ação social, ele nem dá ouvido para o que está pedindo. O irmãozinho pedindo com necessidade na sua mesa, na sua casa. Você necessidade de roupa, calçado, remédio, comida. Não, irmão, nem liga, não, eu estou muito ocupado.
ocupado, tu não tem para olhar para o grupo, nem os áudios, nem as campanhas, tudo bem, irmão? Deus está de olho em nossas vidas. Será que não é um espíritozinho de orgulho que está reinando aí, querendo impedir a nossa vida, de ajudar quem precisa? Aqui Deus está nos oportunizando de abençoar e usar aquilo que Ele nos deu. Será que não é não? Será que não é um espíritozinho de soberba, não? O irmão tem um carro novo, Deus deu um carro para ele, aí o irmãozinho está querendo ser levado para o hospital porque não pode ir, não pode andar, está com dificuldade. Ele liga para o irmão: ô irmão, agora eu estou ocupado, não sei o que, eu tenho que fazer isso, não sei o que, e Deus está batendo na tua porta, é porque Ele quer usar eu e você, meu irmão. Aí a provinha pega. Será que não é o espírito do orgulho, não? Que está batendo aí? Aí quando Deus puxa o tapete, a queda é grande, aí fica se lamentando no chão. É porque as coisas não estão dando certo mais, é porque isso e aquilo, não sei o que. Aí vai lembrar da necessidade, sabe por quê? Porque alguém bateu na minha e na sua porta, e não tivemos tempo para dar ouvido. Tendo condição, porque Deus vai bater na porta de quem tem condição. Ah, pastor, mas não tem essas condições, mas dá uma analisada se não tem. Aí Deus consagra o obreiro a diácono, aí faz como um ditado. Quando tinha uns obreiros numa igreja, que o irmão foi consagrado a diácono, e o irmão dizia: rapaz, agora eu só é diácono nessa cabeça de porca. Respeita aqui agora, viu? Consagrado a presbítero e pronto, entendeu? Não, eu não carrego banco não. Olha o diácono aí, cadê os auxiliares? Você vem de auxiliar, de diácono, você é presbítero. Você está aí no púlpito agora, entendeu? Bem bonito, com a gravata para todo mundo ficar olhando para mim. Isso aí é servir de diácono, de auxiliar. Chama eles, irmão, para fazer isso aí. Será que o espírito do orgulhozinho não entrou aí? Não, irmão. Aí Jeová está de olho. Essa questão de ter, irmão, de poder, que Deus concede à igreja, promoção eclesiástica. Ei, irmão, isso é só aqui por questão de organização. Diante de Deus Ele mede a ovelha no nível só. Ninguém passa a cabeça do outro. Todos são um só, um nível só estabelecido. O plano de Deus, o nível de Deus é medido. Nível só. O pastor estava pregando, um pastor conhecido da gente, que a gente conhece. Ele estava pregando num congresso, e quando ele estava sentado no púlpito para ensinar a palavra de Deus pela manhã cedo, Deus deu uma visão para ele dentro da igreja. Ele via literalmente quando uma espada saía da nave do templo e raspava por cima da cabeça da igreja. A igreja, ele olhava as cabeças dos irmãos, tudo igualzinho, uma com a outra. Aqui pela uma cabeça passava da outra, e a espadona cortava. E a queda era grande. E ele viu isso, e ele ficou assustado com a visão. E Deus disse: prega a minha palavra nessa igreja, que eu trouxe você aqui para consertar algo nesta casa, na minha casa. Eu vou destronar orgulhoso aqui. Eu vou puxar o tapete. Eu vou pôr minha igreja no mesmo nível. Tem aqui alguém passando de nível. Viu, irmão? Deus não olha para nós como nós olhamos, não. Para Deus não vale nada, mas esse negócio de ter carro, dinheiro, posição, ser pastor, ser irmão, para Deus isso não vale nada. Todos os crentes são iguais. Deus nivela diante dele, todos num só nível. Posições, para quem entende a palavra, é responsabilidade. Pastor é para servir a igreja, não é para ser servido, não, irmão. Qualquer coisa, os irmãos verem aí, pode puxar a orelha, entendeu? Pode puxar a orelha. Pastor não está aqui, irmão, para ser servido, não. Pastor é para servir, entendeu? Pastor é o menor da igreja. Tem muitos pastores aí querendo ser maior, querendo ser servido, querendo ser privilegiado, querendo ser exaltado, glorificado. Ei, isso não é para pastor, não. Pastor é para servir a igreja. Quem é maior aqui é Jesus. A igreja, ela é servida por mordomos. Mordomo é quem serve, distribui. Quem é os mordomos da igreja? Os
e a igreja dá glória ao Senhor, e todos se unirem em fazer a obra de Deus. E quem tem dinheiro mais do que os outros, carro, quem é estudante mais do que os outros, irmão, é para servir uns aos outros, servir a obra, servir a igreja. Quem se meter a besta e querer ser melhor do que os outros, Deus vai puxar e vai derrubar. Porque a Bíblia diz que o espírito, a consequência do espírito da soberba é a queda. Levantou, como diz aqui em Obadias, oh, tu que se diz grande, é soberano, está alto, diz: eu vou construir meu ninho lá entre as estrelas, na fenda das rochas, lá no topo da montanha. O Jeová disse: pode construir, orgulhoso, que de lá eu faço tu cair, de lá eu puxo o teu tapete, de lá eu te precipito abaixo, porque eu não resisto, eu não coluno com o orgulhoso, não coluno com o orgulhoso. Primeira consequência, queda. Segunda consequência, a resistência de Deus. 1 Pedro 5,5: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem quiser ter Deus como oposição, se orgulhe. Porque a segunda consequência do orgulhoso, para quem se orgulha, para quem é orgulhoso, é a resistência de Deus, é a oposição de Deus. Deus não tolera arrogante. Deus não tolera arrogante. A Bíblia diz no capítulo 4 do profeta Daniel, versículos 25, que o Nabucodonosor olhou um dia para o palácio lindão, as paisagens nas paredes do palácio, a entrada do palácio, a cidade da Babilônia, a grande cidade da Babilônia, a rainha entre as nações, a Bíblia diz, de tão linda que era. Ele disse: não foi eu que construí tudo isso? Não sou eu que domino todas as províncias do mundo? Não sou eu, grande rei Nabucodonosor? Não consegui isso tudo com a minha espada e com a força do meu braço? Aí Deus, olhando do céu, disse: espera aí, orgulhoso, é isso mesmo? Vai virar jumento montese, vai comer capim com os animais, cresceu unhas, cresceu cabelo, foi destronado do trono e foi comer capim. Porque Deus resiste o soberbo. A Bíblia vai dizer ainda, em Atos 12, versículo 21, que Herodes discursou para o seu súdito na cidade de Cesareia e disse: ele é grande, eu sou o rei Herodes. E o povo aplaudiu e disse: voz de Deus, não voz de homem. O povo dizendo: olha o Herodes, o grande Herodes. E a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, antes se ensoberbeceu, se inchou e disse: é ele mesmo, ele é poderoso. No mesmo instante, Jeová olhou e disse: é isso, é? Mandou um anjo ferido e ele morreu comido de bicho. Quem quiser ter Deus como oposição, é que se orgulhe, é que entre por esse caminho do orgulho. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, em Marcos 14, 29, quando Jesus disse para os discípulos: essa noite o Filho do Homem será preso e entregue nas mãos dos homens, e vós todos se escandalizareis. Pedro se inchou e disse: eu não, Senhor. Pode que esses discípulos aí todos vão te trair, mas eu não. Eu vou segurar firme, Senhor, porque eu sou Pedro. Eu não abro mão, Senhor, da minha vida contigo, da nossa amizade. O Senhor é o meu Senhor, eu sou teu discípulo. Não abra mão de ti. Jesus olhou para ele e disse: olha, Pedro, tu que vai aguentar? Essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Para de orgulho, Pedro. Baixa a bola, meu filho. Eu não estou falando que essa noite todos nós se escandalizaremos. Eu não, Senhor. Vai escandalizar, vai negar. É igual um bocado de crente, irmão. Um bocado de crente na igreja. Pensam que porque oram,
conhecem a palavra, jejuam, têm um conceito bom espiritual, acham que já está livre de qualquer coisa. Não, irmão, precisa orar por mim, não, precisa orar por ele, não, precisa não. Ele se garante. Irmão, quando Deus usa o irmão para falar com ele alguma situação, meu irmão do céu, você viu lá? Que humilhação. Que humilhação. Eu não sou um crente que faça isso, faça aquilo, não sei o que e tal. Se sente o que? Orgulhoso. Cuidado, irmão. Nós temos que andar na humildade, na dependência de Deus, pedindo a Deus para ter misericórdia de nós. Porque senão, irmão, o perigo está sempre nos rondando. Nunca querer ser grande demais, forte demais espiritualmente. Se humilhe, seja sempre dependente de Deus. Se está transbordando, se está cheio, irmão, deixa transbordar. Continue humilde. Sempre vai ter lugar para mais de Deus na sua vida e na minha vida. Nunca, irmãos, estamos o suficiente. Nunca. Devemos estar sempre tomando cuidado. Deus resiste soberbos. Terceira consequência, para quem se ensoberbece, engana a si mesmo. A Bíblia vai dizer, aqui mesmo no versículo 3 de Obadias, olha o que diz aí, ó, versículo 3, olha o que diz, ó: a soberba do teu coração te enganou. Está aí. A soberba do teu coração te enganou. Irmãos, a terceira consequência de quem se ensoberbece é enganar a si mesmo. Nem ele mesmo sabe, irmão, se ele garante o que ele está dizendo, porque a soberba ela engana. Está aqui a palavra dizendo que a soberba do teu coração te enganou. Lá em Jeremias também vai dizer, 49 versículo 10, a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 49 versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 10, 49 versículo 10. Vamos ver aqui os dois. Jeremias 49 versículo 16. Diz assim a palavra: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Viu? Viu aí? A soberba enganou Lucifer. Ele achou que ia bombar, que ele ia conseguir o trono, ele ia conseguir, irmãos, convencer os anjos todos do céu. Ele ia conseguir enfrentar Jeová e ia sair bem. Quando ele pensou que não, ele já estava sendo derribado de lá. Jesus vai dizer: vi Satanás descer do céu como um raio. Quando ele pensou que estava lá, já estava indo no chão. A soberba faz isso. Quando o crente pensa que está bombando, que está com tudo, que vai e que acontece, já está no chão. Quando ele percebe, já caiu. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10 e 12: quem pensa está em pé, cuide para que não caia. Quem pensa, irmão. Outro versículo vai dizer: provai e ver se o Espírito de Deus está em vós, se não já caíste da graça de Deus. Queridos, o período da soberba é terrível. Ele engana a gente. Terceira consequência de quem se envaidece, se torna abominável para Deus. Provérbios 16 e 5. Olha o que diz a palavra. 16 e 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Está vendo aí? É abominável ao Senhor todo soberbo de coração. Já pensou? Se tornar abominável para Deus? Quinto, que consequência? Não ficará impune. Versículo 3, a parte B. Versículo 5, a parte B aí, ó. É evidente que não ficará
ficará impune. Todo soberbo terá uma consequência da sua arrogância, e Deus tratará de puni-lo. Todo arrogante, todo orgulhoso, Deus tratará de puni-lo. Deus não resiste isso, irmão. Deus não aguenta isso. Nós vemos aqui o exemplo dos fariseus. A Bíblia vai dizer o que? Em Mateus 23, versículo 1, que os fariseus se vestiam de roupa bonita, se vestiam nas praças, fazendo orações, dizendo que eram mais santos do que os outros. A Bíblia diz: ai de vós, fariseus, que se apresentam nas praças, dizendo que jejuam e que oram, andando mais bem vestido que os outros, e dizendo que são melhores e que são mais santos que os outros, que não deixam as pessoas entrar na porta do céu, e nem vocês entram, e nem deixam as pessoas humildes entrar, mas vocês são sepultura velha, sepulcro caiado, enfeitado com flores pelo lado de fora, mas por dentro são como carne podres, que fede, que cheira mal. O dia de vocês vai chegar. O exemplo, irmão, a Bíblia diz da oração do publicano e o fariseu em Lucas 18. A Bíblia diz o quê? Que o fariseu orava em pé, dizendo: Deus, eu não sou como esse publicano, eu sou mais santo do que ele, do que todos. Eu faço jejum 3 vezes por semana, oro todo dia, dou um dízimo do entro, do cominho, sou fiel. E a Bíblia diz que o publicano nem ousava olhar para cima, mas olhava para baixo e dizia: Deus Todo-Poderoso, tens misericórdia da minha vida, que sou pecador. E a Bíblia diz que desceu de lá da oração honrado. Quem? O publicano. Ele desceu honrado, saiu honrado da oração. E o fariseu humilhado, porque todos aqueles que se humilham serão exaltados, mas todos aqueles que se orgulham serão humilhados. Você está entendendo aí, irmão? Dá para levantar a mão e dar glória a Deus? Sétima consequência da soberba, a perda da salvação. Lucas 12, versículo 19 e 20. Vocês todos sabem dessa história, dessa parábola do homem que tinha muitos recursos, uma colheita boa, e armazenou na sua despensa e dizia: alma, tens em abundância, come, descansa, dorme, porque tem muita provisão na despensa. Ainda disse: o que eu vou fazer? Vou alargar a minha despensa para pôr mais. Por quê? Porque eu tenho em abundância. Agora eu estou tranquilo, não preciso se preocupar com o meu próximo, com ninguém, e nem com Deus. Aí bradou uma voz dizendo na noite: louco, essa noite pedirão a tua alma, e tu, tudo que tens preparado, para quem será? O orgulho, a sétima consequência do orgulho, irmão, é a perca da salvação. Esquece de Deus. A maioria das pessoas que se orgulham se esquece de Deus. Não quer mais saber de Deus, não quer saber mais de orar, não quer mais saber de estar nos cultos, congregando na igreja. Uns dizem que não precisa congregar, uns dizem que já precisa ficar em casa mesmo, adorando a Deus em casa, não precisa ir para a igreja, não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa de pedir ajuda para ninguém, porque ele já sabe o caminho, já conhece tudo. Já ouvi várias pessoas dizendo isso, irmãos. Quem está nessa posição, enveredando por esse caminho, está no passo da queda espiritual e da perda da sua salvação. A oitava consequência, irmão, da soberba, porque colhe o que planta. Todo soberbo colhe o que planta. É a lei da semeadura. Você lembra do velho Amã, que perseguiu Mardoqueu lá na Pérsia? O que ele fez? Ele fez uma forca para Mardoqueu e disse: essa forca para pendurar Mardoqueu, porque ele não se curva diante de mim. Perseguiu seu próximo. O que acontece? Ele mesmo foi para a forca que ele preparou para Mardoqueu, porque Deus faz a roda girar, irmão. Quem está
está em cima hoje e quer humilhar quem está abaixo, fique esperto, irmão. Fique esperto. Abramos os nossos olhos e vigiemos, porque a roda da vida ela gira. Um dia nós podemos estar embaixo, mas amanhã poderemos estar lá em cima, irmão. Um dia nós poderemos estar embaixo, um dia em cima, um dia podemos estar em cima, um dia podemos estar embaixo. A diferença, o diferencial é o que eu e você praticamos na posição quando Deus nos dará ela. Porque tudo que nós plantar, vamos colher. Tudo que plantarmos, vamos colher. Se nós prepararmos uma forca para o nosso próximo, para o nosso irmão, somos nós que vamos para ela. A Bíblia vai dizer em Obadias mesmo, no versículo 10 ao 14, porque não tem capítulo, o livro de Obadias, Deus levanta uma palavra dura contra Edom, disse: porque você se alegrou com a queda dos seus irmãos. Edom é filho de Esaú, irmão. Esaú é irmão de Judá, do povo de Israel, irmão, porque eram os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú é o pai dos edomitas e Jacó o pai de Israel. Então, quando Israel foi invadida pelos babilônicos e Edom bateu o pau, ele se alegrou com a queda do seu irmão. Ao invés de dar a mão, ele deu foi o que? Se aliou ao inimigo, humilhou os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus decreta uma sentença contra Edom e vai dizer: tu se alegrou com a queda do teu irmão, tu não abriu as portas para ele, tu não chorou com a queda dele, tu não se entristeceu, é teu irmão e você se alegrou, você ajudou a perseguir, mas aquilo que você fez com eles vai vir sobre a tua casa, vai vir sobre a tua vida, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher, e o soberbo não impede por esperar a colheita de Deus sobre a atitude dele. Quem está entendendo aí, levanta a mão, dê glória a Deus. É a lei da semeadura. Se você humilha, irmão, segura que vai vir um dia da tua humilhação, vai vir um dia da minha humilhação. Se você despreza, fique tranquilo, tá? Se preocupa muito não, que vai chegar o dia também. Se eu menosprezo, vai chegar o dia do menosprezo. Se eu não acudo, vai chegar o dia que ninguém vai me acudir. Se eu maltrato, vai chegar o dia que alguém vai me maltratar. Se eu humilho, meu irmão, vai chegar o dia que alguém vai pisar no nosso pescoço. E vai dar uma sacudida ainda. Porque a Bíblia diz que as consequências de quem se orgulha é colher o que planta. Tem alguém que tem o nariz tão empinado, irmão, que não liga para ninguém, se acha, irmão. Como dizem aí, a última Coca-Cola do deserto. Ei, meu irmão, eu fico olhando para muitos irmãos, muitos homens que não são crentes, são orgulhosos, soberbos, confia no dinheiro, confia na posição, pisa por cima dos outros. E crente não precisa nem falar, porque crente que conhece a palavra e é orgulhoso, irmão, para humilhar seu próximo, ele pode segurar que a sentença ainda é maior ainda, porque ele conhece a palavra. 10ª consequência de quem é soberbo: loucura. A Bíblia diz que fica louco. O próprio Nabucodonosor, em Daniel 2:1-5, a palavra de Deus diz que ele ficou louco. Por quê? Porque ele ficou tão perturbado quando ele teve a visão, que ele ficou louco. Ele caminhava para lá, caminhava para cá, e alguém dizia: não, rei, nós vamos chamar os adivinhos. O adivinho disse: que visão foi essa? Ele disse: não quero ninguém, eu quero saber, tragam-me aqui os que são sábios para dizer o que eu sonhei. Ele não teve noção do que ele sonhou, ele ficou doido, ficou louco. É assim que fica quem é orgulhoso. Você já viu alguém que é tão orgulhoso que é louco? Quando fala gritando, quando fala xingando, quando fala chutando as pessoas, chutando o pé no balde. Você já viu isso? Loucura, irmão. Quem é soberbo é acometido a consequência da loucura. A 11ª e última consequência de quem é soberbo: número 1, cegueira. Número 3, miserável. Número 4, pobre. Número 5, cego. Número 6, nu.
Apocalipse 3, 18 e 17. 17 e 18. Olha o que diz a palavra em Apocalipse. Glória a Deus. Olha o que vai dizer a palavra em Apocalipse. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu não sabes, nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. É desse jeito que fica o prepotente. Ele é cego, miserável, pobre e nu, porque ele não vê nada, ele só vê a arrogância dele, ele não enxerga nada, ele pensa que é rico, mas é pobre, miserável, lascado, não é feliz, não é contente com o que tem, não é contente com o que faz, é um miserável, é cego, não vê nada, é nu, ele pensa que anda bem ornamentado, bem vestido, com as melhores roupas, o quanto ele anda nu perante Deus. Perante Deus ele é um miserável, é um pobre, é um cego e é um nu. E a palavra de Deus diz, que Deus diz assim: eu aconselho que de mim compres, entendeu? Ouro refinado para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja dor, que não seja manifesto tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ao contraposto disso, entendeu? O fruto da humildade é que procede a honra, querido. Assim como o orgulho, a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. É o contraposto, é o paradoxo, é o contrário, entendeu? Enquanto o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer o que é isso, irmão? A Bíblia vai dizer em Provérbios 15, 23, que a humildade precede a honra, e o galardão da humildade, Provérbios 22 e 4, são riqueza, honra e vida. Você entendeu? Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Quais são os frutos da humildade? Riquezas, glória a Deus, honra e vida. Muito diferente das consequências da soberba, né, irmão? Porque a soberba precede a queda. Quem entendeu aí? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Quem quer trilhar o caminho da humildade? Aleluia. A Bíblia diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, continuemos humildes servindo a Deus. Fecha os teus olhos. Talvez você diz: pastor, mas eu não sou orgulhoso. Quem sabe? Faz uma análise aí, irmão. Às vezes a gente é orgulhoso e não sabe. Você sabia? Às vezes a gente tem atitude de orgulhoso e não sabe. A gente se acha humilde, mas quando a gente faz uma análise da nossa vida, a gente vai analisar que a gente não é humilde assim, tão humilde assim. Não é verdade, irmão? Faça uma análise, um olhar introspectivo. Glória a Deus. E nessa noite, mude, irmão. Mudemos. Começa comigo, começa por mim. Mudemos. Vamos olhar diferente, ver diferente, sentir diferente, analisar diferente, raciocinar diferente. Vamos ser humildes na casa de Deus, na presença de Deus, na vida do dia a dia. Só quem entendeu, levanta a mão aí. Pai, nessa noite nós temos aprendido pela Tua palavra, Pai, as consequências da soberba e o galardão da humildade. Pai, nós temos aprendido, Pai, que a soberba não ficou para a Tua igreja, não ficou para os salvos, não ficou para os discípulos do Senhor, não ficou para quem te serve, Pai. A soberba não pode fazer parte da nossa vida, a soberba não pode fazer parte do nosso contexto de vida, do nosso estilo de vida, da nossa convivência no dia a dia. A soberba não pode passar perto do nosso coração, Pai. Nessa noite nos
ajuda a ser humildes, a termos humildade na alma, humildade no coração, humildade nas nossas ações, humildade no nosso falar, humildade no nosso postar no dia a dia da vida, humildade no fazer as coisas, humildade no servir a Deus na tua casa, humildade na tua obra, na convivência com a tua igreja. Precisamos de humildade, Pai. Nos coroa de humildade, expulsa de nós toda soberba, arrogância, prepotência, tira da nossa vida. Nós precisamos conviver, Pai, como os filhos de Deus, servos de Deus, com humildade, trilhando no nosso coração nessa noite. Deus, a soberba procedeu do inferno, procedeu de Satanás, procedeu de Lucifer. Pai, lança por terra toda e qualquer raiz de soberba no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no seio da tua igreja, da tua eleita. Lança por terra todo orgulho, todo espírito de vaidade, todo espírito de prepotência, de desobediência, de rebeldia. Lança por terra, Pai, e nos enche de humildade. Só quem recebe aí, levanta a mão. Pai, eu declaro a unção da humildade, o espírito da humildade sobre a tua igreja, sobre nossas vidas. Tenha compaixão de nós. Aleluia. Podeis sentar, dando glória a Jesus.